Bom dia a todos e a todas que presentes nesse auditório e aqueles que nos assistem também por internet. Quero agradecer, antes de iniciar, a organização desse congresso, que já conta com a sua segunda edição, e eu faço na pessoa do presidente da academia, o Dr. Zilmar, que tão bem tem organizado esses encontros para que a gente possa refletir e discutir sobre o desenvolvimento do direito do trabalho. Nesses encontros que a gente consegue realmente perceber todas as variantes de temas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então, esse intercâmbio de informações e de relações é super importante para que a gente possa concluir e chegar a soluções que sejam efetivamente eficazes e eficientes para a solução de conflitos, e não somente para a solução, mas também para não permitir que o conflito ele exista. Ou seja, a gente tem um caráter aí preventivo e um caráter repressivo com relação a essas questões. E o nosso tema aqui hoje é muito interessante. O tema que o nosso painel vai tratar é relativo aos impactos socioeconômicos e jurídicos da cessão de crédito na Justiça do Trabalho. E para falar sobre esse tema, nós convidamos três expertos no assunto, que é o professor juiz Sérgio Polastro, né? Já vou fazer a apresentação dos nossos três painelistas, que eu acho que vai melhor até para a gente poder aproveitar a respeito do que eles têm para tratar do assunto. O Dr. Sérgio Polastro, ele é juiz da 15ª Região, ele é diretor-geral da Escola Superior da Magistratura da Justiça do Trabalho na 15ª Região, também faz parte da AMATRA 15, para o próximo biênio, até 2025, e um grande estudioso do tema. Nós vamos inverter a ordem das apresentações, começando com o professor Sérgio e depois a doutora Cristina Stamato, né, que é advogada, sócia do escritório Stamato, Saboia e Rocha Advogados Associados, advogada militante na Justiça do Trabalho desde 1989 e assessora jurídica da Federação dos Trabalhadores das Trabalhadoras e Trabalhadores no ramo financeiro do Estado do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Bancários de Niterói e região e do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo, Sindicato dos Bancários de Teresópolis e Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Bom, e para fechar o nosso painel, a gente conta aqui com a doutora Renata Nilsson. A doutora Renata é CEO e sócia da empresa PX Ativos Judiciais, consultoria especializada em fundos de investimentos e plataforma focado na aquisição de créditos judiciais, incluindo os trabalhistas, os cíveis e os precatórios. Ou seja, nós temos aí não só a questão, a visão dentro do judiciário, mas também a visão fora do judiciário. E o que é muito interessante é que ontem nós falamos muito a respeito de necessidade de transformação, necessidade de regulamentação e, na verdade, acho que a gente tem que partir agora para um enfoque a respeito das expectativas do próprio trabalhador quando negocia o seu crédito trabalhista, não é? Então, acho que esse painel ele é importante para a gente considerar aí também a vontade do trabalhador. Na verdade, nós nunca, a CLT, como nós sabemos, ela sempre é focada, ela foi construída de uma maneira que o trabalhador ele não tinha independência e autonomia para a solução dos seus conflitos e para resolver os seus contratos, né? Então, parece que o trabalhador do século XXI ele tem aí um perfil um pouco diferente e eu acho que isso deve ser considerado. Existem alguns julgamentos importantes no Tribunal Superior do Trabalho. Aproveito para fazer referência a um julgamento
do ministro Douglas, que aproveito também para poder cumprimentar pela excelente organização acadêmica desse evento e inserir esse importante tema, até porque, como nós vamos ver, o Tribunal Superior do Trabalho ele é um pouco dividido com relação a essa matéria. Então, desde logo, convido para essa plenária o Dr. Sérgio Polastro para que possa nos brindar com os seus conhecimentos e as suas sugestões e opiniões a respeito do tema. E já agradecendo aos nossos palestrantes pela disponibilidade de poderem, nessa manhã, bater esse papo a respeito de um tema tão importante. Muito obrigada. Você não precisa, acho que, usar o fone, não, né? Muito bom dia às senhoras e senhores presentes. Sou Sérgio Polastro e tenho a grata satisfação de retornar a esse congresso, que teve sua primeira edição o ano passado, e hoje, na segunda edição, tenho convicção que tem se tornado talvez a grande referência em termos de reflexão do direito do trabalho no Brasil. Por isso, aproveito para cumprimentar, parabenizar e agradecer à academia, na pessoa do seu diretor, Dr. Zilmar, pela excelência na organização, pela excelência na programação, nos convidados, nos palestrantes, mediadores e principalmente no seleto público. Agradeço também às senhoras e senhores, à magistratura do trabalho, principalmente aqui, que eu represento na 15ª região, vejo muitos colegas e amigos do TRT15, também meu especial cumprimento e agradeço também o convite, por poder participar de um painel tão polêmico, importante e relevante na atualidade. E também estendo, como a doutora Tereza disse, meus cumprimentos ao ministro Douglas Alencar, que também tem sido uma referência na reflexão do direito do trabalho, principalmente do direito constitucional no Brasil. Pois bem, eu venho trazer essa questão da cessão de crédito ladeado por duas experts. A doutora Tereza disse que eu sou expert no assunto. Se eu pudesse brincar a respeito disso, eu acho que na transmissão das obrigações eu sou mais expert, talvez, na assunção de dívidas, ministro Douglas, do que propriamente da cessão de créditos. Acho que se eu viesse falar de assunção de dívidas aqui, eu teria muito a compartilhar com todas as senhoras e senhores, mas esse tema realmente da cessão de créditos é um tema polêmico, mas que a gente precisa refletir, por isso a academia está de parabéns em trazer esse tema, esse painel. Estou ladeado de duas brilhantes advogadas que militam, né, nessa área, uma com uma experiência muito forte no acompanhamento pela ótica dos empregados e a outra com esse acompanhamento na visão do mercado, daqueles que investem nisso. Então, as doutoras Renata e Cristina vão poder, inclusive, eventualmente fazer o contraponto, e eu pretendo trazer uma visão do próprio judiciário, como toda a preocupação institucional na ótica do juiz do trabalho, onde ainda, precisa ser dito que encontra uma certa resistência. Mas vamos lá, brevemente. Cessão de crédito, os senhores já devem saber, é um negócio jurídico bilateral, onde nós temos a figura do credor, no caso do trabalhista, o trabalhador, que é o cedente, que cede, né, ou como a gente diz num linguajar mais popular, ele vende o seu crédito para alguém que adquire, o cessionário ou o novo credor, ele vende seus direitos de crédito em uma relação obrigacional em que também tem um devedor, o cedido. O Código Civil traz no título da transmissão das obrigações, no capítulo 1, ali nos artigos 286 a 298, justamente a cessão de crédito. E
E aqui, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é possível reconhecer juridicidade na cessão de um crédito trabalhista? E quando eu falo juridicidade, eu gostaria de provocar uma reflexão que vai um pouco além da legalidade. Quando a gente pensa em juridicidade, a gente pensa muito mais do que uma previsão normativa. Ok, o Código Civil, nos seus artigos 286 a 298, ele traz expressamente a previsão da cessão de créditos no direito brasileiro. Então, existe o instituto, ele está positivado no nosso ordenamento. Há uma legalidade, há uma previsão normativa, uma previsão legal da cessão de créditos. Mas a pergunta é, em se tratando de um crédito trabalhista, a juridicidade, isso, olhando para os aspectos socioeconômicos, olhando pelos aspectos dos direitos humanos, olhando por todos os impactos que isso causa na sociedade, na figura do trabalhador, no meio empresarial, porque nós temos também a figura do próprio devedor que não pode ser desconsiderada nesse processo todo. Então a grande pergunta é, ok, nós temos uma previsão legal, mas olhando um pouco de uma forma ampla, há juridicidade nisso? E se houver, seria cabível esse tipo de negócio jurídico em toda e qualquer fase do processo? A gente sabe que nessa segunda pergunta, se há juridicidade, na questão do cabimento, eu penso que, se cabível, de fato ele teria que ficar restrito ao crédito reconhecido, ao crédito liquidado ou ao crédito juridicamente reconhecido, ou seja, não caberia na fase postulatória. Por quê? Na fase postulatória, nós temos ainda o direito em discussão. Nós não podemos falar que existe um crédito reconhecido. Nós temos uma expectativa, nós temos um direito em discussão, sendo postulado, mas ainda não há, digamos assim, o reconhecimento de um crédito trabalhista. Então, toda a minha palestra vai partir do pressuposto que nós já avançamos na fase postulatória e nós já temos concretizado, digamos assim, um título com valor reconhecido em favor do reclamante. Eu gostaria de trazer os posicionamentos favoráveis na visão da doutrina da jurisprudência e os posicionamentos desfavoráveis. O que nós temos de posicionamento favorável? Temos a expressa previsão no Código Civil, como nós dissemos, nos artigos 286 e seguintes. A celeridade e antecipação do recebimento, esse é um ponto que todos colocam como favorável, porque é aquela história, cada um sabe onde o calo aperta no sapato. É muito difícil, às vezes, se colocar no lugar do trabalhador e dizer, olha, o senhor não deveria aceitar esse deságio na negociação, o senhor está perdendo muito dinheiro. É muito difícil colocar, a gente não sabe se é uma questão de saúde, se é uma questão de dívida, uma questão familiar. Então, um dos pontos que se coloca como uma vantagem é que o trabalhador, dono do crédito, titular daquele direito e sabendo das suas necessidades prementes, ele é livre para eventualmente negociar o seu crédito de acordo com aquilo que ele acha conveniente, não só do ponto de vista financeiro, da perda financeira, do deságio, mas de acordo com a sua situação pessoal, familiar, econômica, enfim. Isso daí caberia a ele esse tipo. E nós sabemos, para o mercado, eventualmente, aguardar isso, um investimento, os investidores e as colegas que dividirão o púlpito comigo poderão dizer, esperar 2, 3, 4, 5 anos, o mercado está acostumado com investimento de longo prazo. Agora, o trabalhador não, muitas vezes esperar 1 ano, 2 anos, para ele é muito difícil. E nesse ponto, a possibilidade, então logo constituído o título judicial, o crédito trabalhista poder já antecipar o recebimento desses valores e ter celeridade nisso, é sempre colocado como um ponto positivo e favorável para a cessão de crédito na Justiça do Trabalho. Também a ausência de proibição na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Antigamente, havia o artigo 100 que expressamente proibia a cessão
do crédito na Justiça do Trabalho. Porém, desde 2017, as edições e reedições dessa norma retiraram essa previsão. O artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, que nós conhecemos, que fala que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho, ou seja, não havendo uma disposição específica na CLT que permita e principalmente que proíba a cessão de créditos, a própria CLT diz que o direito comum, e no caso do direito civil, pode ser fonte subsidiária para a aplicação. E aí a própria CLT daria margem para se invocar o artigo 286 e seguintes do Código Civil. A Lei 11.101, que trata principalmente da recuperação judicial, falências, etc., ela expressamente no artigo 83, parágrafo 5º, diz que o crédito cedido, ele não perde a sua qualidade, a sua prioridade. Isso é interessante, inclusive, para aqueles que negociam crédito, porque antes da decisão do Supremo, dizendo que o crédito ele não perde essa sua qualidade quando cedido, porque antes desse dispositivo, o antigo parágrafo 4º dizia que o crédito cedido, aquele que adquiriu, o novo credor ou cessionário, ele se tornava um credor quirografário, ele perdia aquele status de privilégio. Hoje não, depois o Supremo se debruçou a respeito da matéria, houve essa alteração e agora o crédito, ou seja, o crédito trabalhista, que todos nós sabemos que é um crédito privilegiado, quando negociado, essa pessoa que assume o cessionário, que pode ser uma pessoa física, natural ou jurídica, ele mantém a própria qualidade ou privilégio do crédito trabalhista. Isso é interessante numa negociação até em relação ao deságio, porque o crédito ele é transferido com o mesmo status. Então, aquele que adquire, ele adquire o privilégio que veio do credor original. E isso, na hora de se negociar, naturalmente deve ser levado em conta, porque uma coisa é eu comprar um crédito e eu me tornar um credor quirografário nesses casos. Outra coisa é eu comprar um crédito e eu manter o privilégio daquela pessoa que eu adquiri. A Lei 14.193 de 2021, a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, a SAF, no seu artigo 22, trata expressamente da transmissão, da cessão do crédito trabalhista nas sociedades anônimas de futebol, nesse processo de créditos trabalhistas oriundos de clubes esportivos, clubes de futebol. Então, é uma outra previsão do direito que prevê no nosso ordenamento a possibilidade de cessão do crédito trabalhista. Muito se argumenta também que não haveria uma indisponibilidade do crédito, porque a própria CLT, ela prevê que o trabalhador ele pode negociar os seus direitos e o seu crédito trabalhista. A gente tem, por exemplo, a quitação anual, passada pelo empregado ao empregador, como está lá no artigo 507b da CLT. Nós temos os acordos extrajudiciais que agora têm sido frequentes na rotina do dia a dia das audiências trabalhistas, ou seja, o patrão e o empregado podem chegar em juízo e falar, negociamos os nossos haveres e fizemos uma transação extrajudicial e vimos aqui para homologá-la. Ou seja, a própria CLT traz instrumentos que permitem essa flexibilidade na negociação do crédito pelo próprio trabalhador, inclusive a quitação anual, como consta aí do slide, que também há uma certa resistência muito forte por parte do judiciário trabalhista. E a distinção entre direito indisponível e crédito disponível. O direito trabalhista, ele é indisponível. Agora, o crédito trabalhista, ele pode ser negociado. E a gente sabe disso, mesmo numa negociação, por exemplo, num Sejusc, numa fase executória, o reclamante, quantas vezes o crédito é de 50 mil, debatendo ou negociando com o próprio empregador, ele, pelas condições, ele aceita por 20. E é um título reconhecido. Aquele crédito é disponível para o empregado. Ele pode, eventualmente, aceitar um acordo na justiça, direto com o empregador, sem qualquer tipo de exceção, por um valor com deságio, com um valor muito mais baixo. Então, esses posicionamentos favoráveis apontam para a legalidade e para a juridicidade da questão, porque atenderia, digamos assim,
a um interesse do trabalhador e da própria coletividade. Mas quais os posicionamentos contrários? É um crédito alimentar. Se a gente olhar o artigo 286 do Código Civil, há 3 vedações à cessão de créditos. Uma delas é a própria natureza da dívida. E o crédito trabalhista, dado o seu privilégio, ele é um crédito alimentar. Então aí a gente já entraria na discussão da legalidade da juridicidade. Se tratando de um crédito alimentar, por exemplo, poderia haver amanhã, essas empresas poderiam adquirir créditos oriundos de pensão alimentícia? A empresa chega com a mãe de um menor e fala, olha, nós vamos comprar toda a pensão alimentícia do seu filho até os 18 anos de idade. Nós vamos lhe dar 1 milhão e vamos nos subrogar no crédito da pensão alimentícia que o pai da criança vai pagar até ela completar 18 anos. Isso seria lícito? Haveria juridicidade nesse tipo de negociação? E aí envolve o segundo item do slide, a natureza da obrigação personalíssima. Nós estamos falando de um contrato intuito persona, que é o contrato de trabalho, e, por exemplo, a indenização de um dano estético, aqueles valores, a prestação, no caso de uma perda da capacidade laborativa, uma pensão vitalícia, até os 73, 75 anos de idade, até o falecimento do trabalhador. Porque ele teve uma perda, uma redução de sua capacidade laborativa. Isso permitiria que esse tipo de natureza tão personalíssima, ou aquelas que envolvem o direito da personalidade, como eu disse, um dano moral por conta de uma discriminação racial, sexual, de gênero. O crédito oriundo desse tipo de direito seria disponível e poderia ser negociado e outra pessoa poderia assumir o lugar desse credor e de receber a contraprestação daquele dano moral sofrido ou daquela situação muito personalíssima. Princípios convencionais e constitucionais que regem o processo do trabalho. Na Justiça do Trabalho, aqueles que militam sabem muito bem disso, nós temos características próprias. Todo o processo é formado de acordo com um direito que é tuitivo, que é protecionista, que visa proteger o trabalhador. Tanto o direito material como o direito processual inspirado por ele para poder efetividade. A gente sabe que o direito processual ele é instrumental. Ele vem o quê? Fazer valer os direitos fundamentais, os direitos humanos e principalmente os direitos trabalhistas. Agora, como fica esse processo de trabalho célere quando você tem, às vezes, um empresário como devedor, como cedido, e não mais a figura do trabalhador, mas um grande conglomerado econômico? Como que é essa pessoa que assume e, de repente, como lidar com esse que não é mais o hipossuficiente nessa relação obrigacional, porque aquela posição de credor foi substituída de um hipossuficiente por um hipersuficiente? E como vai ser essa atuação da Justiça do Trabalho de acordo com todos os princípios convencionais e constitucionais que nós temos? A relação processual, como eu disse, a partir da cessão acaba sendo formada com uma pessoa que é estranha à relação de emprego. Aquela pessoa, o novo credor, o cessionário, seja ela uma pessoa natural ou jurídica, ela não fez parte da relação de emprego. Também outro posicionamento contrário é a impossibilidade de penhora ou de cessão de salário. E aí, na questão da legalidade e até da juridicidade, nós temos o artigo 10 da Convenção 95 da OIT, que diz expressamente, e essa convenção foi ratificada pelo Brasil há décadas, e aí tem um status supralegal, diga-se isso, porque é uma convenção, ela diz que o crédito, né, decorrente de salário, não pode ser passível de penhora ou de cessão. Aliás, mesmo na Justiça do Trabalho, aqueles que militam sobre penhora de salário, a gente sabe de como isso é controvertido e ainda quando se faz é limitado a um determinado percentual, mas nunca se penhora toda a renda, todo o fruto do trabalho, todo o salário de alguém. Embora não conste mais na consolidação dos provimentos, como constava no artigo 100, cada edição revoga apenas as disposições em contrário. Então, muitos advogam que, embora não conste mais o artigo 100, a consolidação nunca deixou de proibir ou passou a permitir a cessão de crédito. Outra preocupação, aumento da litigiosidade. A partir do momento que isso se torna uma forma de alavancar recursos,
A preocupação é que isso aumente não só a litigiosidade, principalmente que essas empresas que assumem continuem litigando e discutindo cálculos e avançando para conseguir aumentar aquele crédito e, por conseguinte, aumentar os seus lucros. Porque aí a gente tem já uma grande estrutura jurídica que vai atuar no lugar do credor para fazer com que esse crédito aumente. E além, claro, né, e essa é a principal preocupação de muitos, a possibilidade de fraude ou abuso do poder econômico sobre o hipossuficiente. Sabe que é uma pessoa que vive da renda, muitas vezes foi mandado embora sem receber um centavo, está desesperado e muitas vezes aceita um deságio muito elevado do seu crédito, aceita receber 10, 15% do crédito, dada essa situação de desespero que ele se encontra, porque a gente está lidando com alguém que depende daquilo ali. E aí chega um grande grupo econômico e diz para ele assim, olha, em 24 horas esse valor está na sua conta. A gente sabe que isso é tentador, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, às vezes com dificuldade de colocar comida na mesa, vir uma proposta dessa, diante de uma expectativa de não saber quando aquele processo vai acabar, quando aquele processo vai terminar, é naturalmente que isso é tentador. Mas e aí? O que fazer? Mostrei os principais posicionamentos favoráveis e os contrários. O que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar a realidade, porque uma coisa é fato. Se eu sou a favor ou sou contra, eu sei que essa realidade se impõe. Fato é que hoje os créditos trabalhistas são negociados. Eles estão sendo negociados e nós, juízes do trabalho que estamos aqui, muitas vezes nem sabemos que aquele processo que está tramitando, o crédito já foi vendido há muito tempo, aquele procurador que a gente acha que é um subestabelecimento sem reservas, que entrou ali casualmente, porque o reclamante resolveu trocar de advogado, já é o representante do novo credor ou do cessionário. Aquele reclamante já recebeu, o antigo advogado dele talvez já tenha recebido seus advogados, e quem está patrocinando a causa, pior, em nome do trabalhador, que não é mais o credor, na verdade é o cessionário, aquele que adquiriu o crédito e tem um contrato de gaveta. Ele atua na clandestinidade. E outra preocupação que eu trago aqui, até para as minhas parceiras de púlpito, o próprio conflito de interesse quando o próprio advogado compra o crédito do seu cliente. O cliente, doutora, quando que vai sair esse processo? É complicado, doutor, eu estou com meu marido assim, com a minha esposa assado, meu filho de tal jeito. Fala, olha, se você quiser eu posso adiantar o valor, eu compro, etc., te dou o valor e pronto. E aí o próprio advogado, e eu não sei aí até que ponto não haveria um conflito de interesse, quero ouvir a doutora Renata e a doutora Cristina a respeito, quando o próprio advogado que tem interesse em que ele é ele tem um instrumento de mandato, ele é um mandatário ali, ele tem que cumprir, atuar no interesse do cliente, não dele. Mas aí de repente entra nessa história um interesse pessoal naquele crédito. Olha, o teu processo vai demorar muito. E essa unidade aí, olha, e caiu lá na vara do trabalho que está o doutor Sérgio Polastro lá, e pode esquecer, daqui 10 anos você vai receber seu crédito. Agora, seus problemas acabaram, eu posso adquirir o seu crédito, você resolve, te pago, deposito amanhã, e ele faz um contrato de gaveta. Então são questões éticas muito sérias, que já estão acontecendo. Então nós podemos simplesmente jogar poeira debaixo do tapete e dizer assim, eu sou contra, não vou ouvir isso daí, não vou lidar com isso daí, e deixa acontecer debaixo dos panos, debaixo do nosso nariz, do juízo do trabalho, do judiciário, ou então a gente pode eventualmente a gente pode entender que deixa, né, essas sessões nessa clandestinidade, ou a gente pode buscar uma maior segurança e transparência. E aí, para finalizar, eu quero trazer aqui então essa proposta, porque a ideia do tema é trazer uma proposta para esse cenário, onde nós temos os prós e os contras, mas nós temos uma realidade que se impõe e a gente não pode fechar os olhos para ela, porque ela vai continuar acontecendo e principalmente na sua clandestinidade, e isso faz com que tenham muitos atravessadores, muitos aproveitadores e tira do mercado as pessoas sérias que podem atuar nisso, trazendo dignidade para essa negociação e principalmente para o crédito trabalhador. Há um mês, basicamente, foi aprovado o novo marco das garantias e é muito interessante.
a Lei 14.711, ela altera o artigo 6º daquela lei dos tabelionatos do registro público. Ela traz que, ela insere o artigo 6º-A, que diz assim: a pedido dos interessados, os tabeliões de nota comunicarão ao juiz da vara ou ao tribunal, conforme o caso, a existência de negociação em curso entre credor atual de precatório ou de crédito reconhecido em sentença, transitada em julgado de terceiro. O que constará das informações ou consultas, tal. E daí, no parágrafo 1º, como os senhores estão lendo, o tabelião de notas deverá comunicar ao juiz da vara ou tribunal, conforme aplicável, em atenção ao pedido dos interessados. Note que não fala pedido das partes envolvidas na transação, fala pedido dos interessados. A própria Justiça do Trabalho, o próprio Judiciário, a própria sociedade brasileira pode ser uma interessada em saber e conhecer esse tipo de negócio em andamento. Por isso, trago para a reflexão das senhoras e dos senhores essa proposta. A gente precisa caminhar para uma resolução, uma regulamentação nacional do tema. Não dá para empurrar a sujeira debaixo do tapete, não dá para fazer de conta que ela não existe, que essa realidade não existe, entrar num universo paralelo, como se aquele processo que nós estamos tocando, preocupado com o trabalhador, aquele trabalhador há 2, 3 anos já está muito longe de acompanhar aquele processo, e nós ali preocupados com o direito social, com a produção do imposto suficiente, etc. Essa regulamentação, que eu entendo que seja cabível pelo próprio CSJT, porque já existe no ordenamento jurídico um direito positivado que traz legalidade e precisa de uma regulamentação para que ele tenha juridicidade. O que nós podemos fazer num normativo desse? Primeiro, que todas as cessões de crédito sejam feitas mediante escritura pública. Todas. Sem contratos de gaveta, sem instrumentos particulares, todas mediante escritura pública. Uma determinação a todos os notários do Brasil que toda escritura pública seja comunicada. Toda transação privada, reconhecida também num cartório, registrada num cartório, envolvendo cessão de crédito trabalhista, seja comunicado conforme o artigo 6º-A, que foi inserido pelo novo marco regulatório. E que essa cessão seja homologada pelo juiz do trabalho. Ou não homologada, sempre de forma fundamentada, porque o juiz vai poder aferir, avaliar a legitimidade, a legalidade, a juridicidade, se esse crédito realmente, naquela condição, está havendo por trás alguma fraude ou algo, então preservada a independência funcional dos magistrados, do próprio Poder Judiciário. Essa regulamentação pode trazer as hipóteses proibidas contra as pessoas e o objeto. Por exemplo, pode discriminar que o próprio advogado não pode comprar o crédito, ou que determinadas pessoas sem idoneidade econômica, social, financeira, participem, que meros atravessadores sejam excluídos desse mercado, né? Então, quer dizer, a regulamentação pode falar, olha, nos casos, por exemplo, de uma prestação continuada, o crédito não pode ser adquirido, se for um direito personalíssimo, se for uma questão decorrendo um direito da personalidade. Então, mesmo em relação ao objeto, ou em relação às pessoas envolvidas nesse negócio jurídico, que é oneroso normalmente, bilateral, e esse negócio e é convencional, que essas pessoas elas possam ser discriminadas, aquelas que não podem fazer parte desse negócio. E, por fim, condições processuais em relação ao novo credor, ao cessionário. Por quê? Ele eventualmente vai ter que aceitar as condições daquele crédito, eventualmente ele pode ter que abrir mão de alguns recursos, porque não dá para ele comprar um crédito vendido pelo trabalhador de 100 e continuar litigando para tentar elevar esse crédito a 200, sendo que o trabalhador já vendeu esse crédito considerando, tomando por base a 100. Isso facilita, inclusive, a tramitação dos processos na Justiça, porque a Justiça vai voltar a se ocupar com outros negócios em que ainda não houve, outros processos que ainda não houve nenhuma negociação, e esses daí que estão resolvidos, eles de fato, houve a sessão vem para os autos, o juiz homologa, o credor recebe, e mais, e eventualmente o devedor, ele tem a oportunidade de também lançar uma proposta. Quando esse negócio vem aos autos antes da homologação, o devedor pode chegar lá e falar, opa, eles estão te oferecendo um deságio de 40, eu ofereço um deságio de 30 e pago essa dívida agora. Porque notem que se vocês olharem o artigo 286, uma das hipóteses de exclusão é que uma convenção entre as partes. E aí eu lanço a pergunta, inclusive, para minhas colegas advogadas. E se no contrato de trabalho, o empregador, quando contratar o empregado, colocar uma cláusula
convencionalidade dizendo assim, que os direitos trabalhistas decorrentes daquele contrato de trabalho não poderão ser objeto de cessão para terceiros na forma do 286 do Código Civil. E aí, como ficaria? Pode ser uma situação interessante para que os empregadores eventualmente evitem que naquele contrato de trabalho, aquele crédito decorrente daquele contrato seja negociado no futuro, caso aquela causa vá parar na justiça. Então, nesses casos, eu acho que até o empregador, o empresário, aqueles que advogam para os empresários, podem se proteger, eventualmente, e até quitar aquele processo num valor menor. Já que tem um cessionário querendo comprar o crédito com deságio de 30%, ele paga um deságio de 25% e ele quita a dívida por um valor mais barato, o reclamante recebe mais e o cessionário vai ter que fazer uma oferta muito melhor. Então essa é a proposta, quem sabe a gente caminhe para isso. Obrigado pela paciência, atenção de todos e um bom dia para as senhoras e senhores. Obrigado. Eu agradeço imensamente ao professor Sérgio, ao juiz Sérgio, a respeito das considerações. Vou só fazer um apanhado geral e, se me permite, professor, na verdade, eu teria assim, algumas reflexões simplesmente para acrescentar, até faço isso antes da manifestação tanto das doutoras Cristina e Renata, justamente porque algumas dúvidas e algumas situações da prática me surgiram. O professor ele faz dá uma visão geral a respeito do que é a cessão de crédito, não é? Que a gente chama vulgarmente realmente de venda de crédito trabalhista. E uma situação que me chamou a atenção, e daí seria uma reflexão. A primeira pergunta que o professor faz é: em que momento processual essa venda poderia ser feita? Ou seja, só na execução? Bom, aí eu vou lembrar aos senhores que a própria Justiça do Trabalho, muitas vezes, viabiliza mais litigiosidade. E vou dar um exemplo muito simples. Os acordos que são feitos extrajudiciais mesmo, não aqueles que eles apresentam, e que efetivamente o trabalhador tem um crédito extrajudicial, ou firmado num contrato, ou numa nota promissória, ou enfim, outra situação. A Justiça do Trabalho não reconhece, de uma maneira geral, vamos dizer assim, pelo menos eu na vara tive todas as decisões nesse sentido reformadas pelo tribunal, do trabalhador efetivamente proceder à execução do título extrajudicial. Existe um entendimento muito limitado da Justiça do Trabalho de dizer que título executivo é só aquele que está previsto na CLT e ponto. Então, quer dizer, o trabalhador ele precisa se submeter a um processo de conhecimento para o juiz dizer aquilo que já está no título, né? E aí, eu subordinar essa restrição à fase de execução, ou vamos dizer assim, à fase de reconhecimento efetivo do crédito, vamos dizer assim, me parece que talvez a gente tivesse que refletir um pouco sobre isso. Ou muda o posicionamento da Justiça do Trabalho, ou então me parece que seria sacrificar ainda mais o credor por uma questão de decisão burocrática dos tribunais do trabalho. Uma outra coisa muito interessante que o professor ele traz é a questão da extinção do artigo, vamos dizer assim, não da extinção, mas da não inserção do artigo 100, que tratava lá das normas da Corregedoria Geral. É uma coisa curiosa, mas o fato dela não ter inserido não quer dizer que o tribunal não faça menção. Alguns julgados, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, se os senhores passarem o olho em alguns julgamentos que tratam dessa matéria, os senhores vão ver que eles falam assim, olha, não está lá, mas está. Né? É muito complicado explicar isso, especialmente para o credor, né? Ou seja, como não está, mas está. E aí os fundamentos das decisões, de algumas decisões que não reconhecem a possibilidade da cessão, elas são fundadas efetivamente nessa subsistência, vamos dizer assim, desse artigo 100 da Corregedoria. E qual é o fundamento? E daí já aproveito para fazer, para retomar a lembrança que o professor faz, com relação à natureza daquilo que pode ser negociado. E
que está realmente disposto no artigo 286 do Código Civil, que é o artigo que trata da cessão, né? O primeiro artigo que trata da cessão. E, na verdade, o legislador no Código Civil, quando ele fala de natureza, ele está falando, obviamente, e aí o exemplo me pareceu genial, o caso da pensão, o caso dos alimentos, né? Eles poderiam ser negociados. Bom, mas vamos lembrar o seguinte, e aí eu faço uma pergunta para que os senhores levem para o final de semana. O crédito trabalhista, ele tem natureza inegociável realmente? Gente, se fosse assim, desculpa, a CLT, desde 1943, fala que eu tenho que ter audiência de conciliação, nos obriga a audiência de conciliação. E a mais pura verdade disso são as últimas normas da Corregedoria Geral a respeito da necessidade de se fazer audiência, porque eu tenho que preservar a tentativa conciliatória. Então, eu acredito que nós temos que deixar de ser hipócritas em algumas situações. Porque, na verdade, se o juiz tem que marcar audiência para negociar e existem, no mínimo, 2 momentos no processo do trabalho que eu sou obrigada a fazer tentativa de conciliação, ou sim, senão o processo todo é nulo, por que o trabalhador não poderia negociar isso antes? E aí eu volto naquela questão que eu abri para vocês, quando comecei a falar de apresentar o nosso tema, que é a questão da expectativa do trabalhador. Eu acho que está na hora do trabalhador ser tratado como uma pessoa capaz e não aquela incapacidade pretendida pela CLT getulina. E aí, a questão, poderia negociar? Claro, me parece que a questão dos alimentos, Sérgio, eu achei fabuloso esse exemplo, ou seja, eu posso pagar toda a pensão. A natureza pode ser personalíssima, a natureza do crédito, como diz o artigo. Mas o crédito em si, eu acho que a gente tem que desmembrar, destacar o que é valor, né, e o que é efetivamente a natureza da obrigação. E aí eu daria uma dica para os senhores, o Youssef Carrali fala muito bem desse tema quando ele trata da matéria no seu livro de alimentos, né? Eu acho que a gente ainda na Justiça do Trabalho não conseguiu chegar num consenso do que é direito disponível e do que é direito indisponível. E aí me parece que para a gente poder chegar a uma conclusão seria uma reflexão daquela teoria do Orlando Gomes e do Délio Maranhão. Eu tenho que saber em que fase eu estou do contrato, do trabalho, não do processo, do contrato. Eu estou na fase da contratação, eu estou no meio ou eu estou do final e no exaurimento do contrato, né? Ou seja, se eu estou contratando, obviamente que me parece que eu não posso negociar sobre expectativas de direitos e situações que não foram negociadas. Eu não posso falar assim, olha, a partir de agora eu vou doar vou ceder todas as minhas férias, por exemplo. Não posso. Mas lá no final do contrato, me parece que efetivamente a gente poderia trabalhar com essa questão de efetivamente do trabalhador ter créditos, valores, e não necessariamente obrigações que seriam intransmissíveis. Se fosse assim, todos os acordos na Justiça do Trabalho me parece que já nasceriam nulos. Achei muito interessante as propostas que o professor faz, né, a respeito de uma regulamentação. Acho que a gente precisa. Eu só tomaria liberdade de discordar da burocracia. Por quê? Porque a partir do momento que se faz uma cessão de crédito, ou de débito, ou assunção de dívida, a gente tem que instaurar no processo um incidente de sucessão. Não um incidente que vá deixar o processo mais complexo ou mais moroso, mas é necessário que eu faça essa alteração. É como no incidente da sucessão por morte. Então, me parece que aí a gente já resolveria com a própria questão que o senhor coloca do juiz poder analisar, inclusive, a legalidade, a oportunidade da forma como aquela sessão foi efetuada. Bom, mas já falei demais, só é que na verdade, como eu também sou processualista, quando eu vejo o Sérgio falando, eu já começo a me coçar na cadeira, mas eu estou muito curiosa para ouvir as doutoras Cristina e a doutora Renata. Então, convido a doutora Cristina já para subir ao púlpito e estar com a palavra.
que realmente esse outro lado, né? A gente está aqui no âmbito do processo, mas eu tenho muita curiosidade em saber como é que funciona o lado da negociação, que eu acho bem interessante e que realmente a gente só fica sabendo aquilo que eles trazem, não aquilo que antecede a negociação toda que foi feita. Agradecendo mais uma vez, doutora Cristina, pela disponibilidade de poder estar aqui com a gente, intercambiando essas informações que acredito, não sei, eu particularmente desconheço e estou muito curiosa para ouvir. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tereza. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina Stamato. Eu sou até advogada de Curitiba, mas moro há 30 anos no Rio. E advogo para trabalhadores. Eu sou advogado da Federação dos Bancários. Eu agradeço imensamente à Associação Brasileira de Magistrados pelo convite que está sendo feito para a gente discutir, como o doutor Sérgio falou, de um tema tão relevante e tão atual na Justiça. E eu faço na pessoa do ministro Douglas Alencar e ao doutor Zilmar Assis por essa brilhante organização desse evento. Eu vou confessar para vocês, primeiro, doutor Sérgio, que uma parte da minha palestra o senhor já falou, eu vou pular. E vou aqui inovar da tribuna. Eu vou confessar para vocês que até setembro do ano passado eu não fazia ideia da existência da cessão de crédito nos processos trabalhistas. Eu ouvia sempre que as pessoas vendiam precatórios. E vendiam precatórios federais porque eles usavam esse precatório federal para compensar tributo. Esse era o mercado que havia. Eu recebo uma ligação de um cliente dizendo: doutora, esse cliente, inclusive, era um engenheiro aposentado do BNDES, com 64 anos de idade, que estava trabalhando como Uber. O Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro tem uma ação contra o BNDES, uma ação coletiva, ajuizada em 1991. E ele me liga e ele fala: doutora, eu vendi parte do meu crédito. Eu falei: como assim? Então, eu vendi, eu não aguento mais esperar. Eu estou passando necessidade. Eu tenho R$1.500.000 que o sindicato fala que eu tenho para receber no meu processo, mas esse dinheiro nunca vem. Eu estou ficando velho. Eu quero aproveitar minha vida. Eu não aguento mais ser Uber. E aí eu falei: tá, mas aonde que você fez isso? Não, é um fundo de investimento e eu preciso que a senhora ligue para eles, porque eles só vão me pagar o crédito se a senhora falar com eles. Aí eu falei: tá. Eu liguei para entender do que estava falando. Confesso que eu não liguei só uma vez, eu liguei mais de uma vez, porque é um universo novo. E até conseguir chegar a negociar o deságio que estava sendo oferecido, tal qual a gente faz em acordos com os bancos. E aí me vem um contrato para assinar, porque nós teremos que ser anuentes. E aí é um problema, porque daí vai consulta colega civilista, consulta advogado tributarista, porque como é que você vai assinar uma linguagem, num termo, numa antecipação de um juro que a gente não sabe olhar? Mas, pois bem, levamos vários dias até a gente conseguir celebrar esse acordo, e ele recebeu esse dinheiro. Ele recebeu esse dinheiro no final do ano passado, e o dinheiro, e a parcela incontroversa que foi levantada no processo dele, que foi agora, há 2 meses atrás, ela foi, a parcela incontroversa, ela foi menor do que o valor que ele recebeu antecipado. Então, esse é um fato. Eu tenho casos, eu tenho 35 anos que eu advogo para trabalhador, e a gente tem casos emblemáticos, né, em relação à questão dos acordos, que também nem sempre aquele acordo que nós advogados, a gente fala, eu tenho uma cliente que o acordo dela era fantástico, ela foi empregada do Banerj, e praticamente o banco estava oferecendo pagar quase todo o processo, mas ela estava reintegrada e ela precisaria sair do banco. Ela falou assim: doutora, deixa eu lhe falar, eu não vou aceitar o acordo, eu vou ficar até o momento que eu puder. E eu dizia: Ângela, esse acordo é excelente para você, vai tocar a vida.
Ela disse assim, não, doutora, eu tenho um prazer no dia que eu recebo o meu ticket alimentação. Eu preciso desse meu ticket. E eu vou seguir. Então, assim, a gente tem situações que o próprio trabalhador tem um apego no seu processo. E, às vezes, não fazer aquele acordo não depende exclusivamente de um critério que ele é econômico, né? Mas, pois bem, eu tive um outro caso e eu queria trazer esses exemplos para que essa plateia, na maior parte composta de magistrados, entender o lado quando a gente recebe uma ligação do cliente para dizer, doutora, eu estou desesperado, eu estou devendo, eu estou com um problema na saúde, e a gente não consegue que aquele alvará judicial seja levantado no tempo que a necessidade do cliente precisa. Ou em casos que as empresas não querem fazer o acordo. Então, hoje, de fato, desde que eu fiz essa primeira negociação em setembro do ano passado, eu tenho recebido diversos pedidos de clientes dizendo que receberam propostas. E aí, de fato, doutor Sérgio, isso é uma situação que já chegou, ela não virá, ela já está. E a gente precisa urgentemente tratar disso, falar disso, regulamentar isso. Porque a gente precisa dar nome e dar forma a isso. E entendo que boa parte daquilo que o senhor tratou na sua fala, a regulamentação, doutora Tereza, ela ajudaria em muito. Porque, veja, será, e aí eu lanço essa pergunta, que muitas empresas de grande porte, quando elas decidem realizar um acordo, ou uma leva de acordos, é muito pelo interesse dela, do balanço, da oportunidade. Ter recursos para pagar o trabalhador, elas têm. Mas elas utilizam uma estratégia de querer protelar, até esgoelar o trabalhador de uma maneira para ele se submeter a um acordo com deságio muito grande. É certo que a Justiça do Trabalho é a justiça que mais realiza acordos em comparação aos outros ramos. Mas nem sempre o fato da Justiça do Trabalho ter essa vocação, ela encontra eco com os grandes grupos. Esse é o fato. Eu lanço essa questão. Será que a partir do momento que a gente conseguir colocar a cessão do crédito como sendo aceita, sendo as claras no processo, será que aquele empregador falar assim, gente, então olha só, eu não vou mais ficar enrolando tanto o processo e eu vou vir aqui fazer um acordo? Porque ele vai ter concorrência. Porque não é uma situação que ele está na posição de controlar quando e quanto esse trabalhador vai receber. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer à consideração. Por outro lado, a aquisição desse processo, ela é feita a partir do momento que o reclamante já fez o seu depoimento pessoal. Então, ela pode ser feita a partir da sentença. Em muitos dos casos, a partir do acórdão. E, em alguns casos, em relação à execução. E eu vou lhe dizer, professor, da perspectiva do trabalhador, é melhor que ele faça a sua sessão depois da sentença ou depois do acórdão. Por quê? Porque no momento que o fundo adquire esse crédito do trabalhador, ele está adquirindo para o bem e para o mal. Se lá na frente aquela tese vier a ser julgada improcedente, quem vai arcar com o prejuízo é o fundo. E este trabalhador que recebeu em antecipação o seu crédito não vai precisar devolver o valor.
Então, esse é um efeito que ele é também bastante importante, que diz a favor da questão de a gente ter mais essa questão da cessão do ativo. E para nós advogados, que advogamos assim para a categoria, para o hipossuficiente, a gente conseguir ter este momento, que eu posso não só depender da celeridade do processo ou da boa vontade do empregador fazer o acordo, ele é de suma importância. E vejam, senhores, que eu advogo contra banco. Eu não advogo contra um pequeno comércio. Essa ação do meu cliente é uma ação de 1991, do BNDES. Não é possível crer que o BNDES, desde 91, não possa ter recurso para pagar uma ação coletiva de um sindicato do Rio de Janeiro. E que ele esteja conseguindo, através de recursos, estar protelando o pagamento desse passivo. Eu tenho um cliente, e aí, assim, eu já desorganizei toda a minha apresentação, mas eu acho que fica melhor assim. Eu recebo uma ligação no começo desse ano, um WhatsApp, no meio da tarde, com uma carta-testamento desse meu cliente. Falando assim: doutora, me perdoe, mas a senhora é a única pessoa que eu posso confiar no momento. Eu quero que do valor do meu processo, quando ele sair, eu quero X% para fulano, para isso, minha irmã. E a senhora me desculpe, mas eu não aguento mais. Ele me manda essa mensagem de outra cidade. Foi a situação em 30 e poucos anos que eu advogo, foi a pior situação que eu tive. Eu fiquei completamente imobilizada. E graças a um colega meu dessa cidade que ele estava morando, cujo tio era um comandante da PM, eles arrombaram o apartamento, porque eu ligava insistentemente e ele não atendia. Nessa situação, ele foi internado, eu conversei com a família dele, e aí eu fui procurar o fundo de investimento. Por quê? Eu fui tentar fazer isso com o banco. Eu fui tentar. Eu mandei e-mail para a diretoria do banco. Eu mandei o boletim de ocorrência, eu mandei o laudo médico. Eu falei: esse trabalhador, ele tentou se matar. Ele está precisando de ajuda. Não estamos na política, doutora. E eu tive uma possibilidade de vir e procurar o fundo, e que imediatamente dispôs o valor para ele. Agora, nós temos problemas nesse momento? Temos, porque veja, de um ano para cá, a quantidade de ligação que eu recebo de e-mail e de clientes meus que estão sendo abordados é incrível. É uma velocidade. É igual a gente falar que a gente não sabia do chat de GPT e está posto agora, vem numa velocidade. Por quê? Porque esses programas de busca facilitam que essas empresas peguem os dados do processo e liguem para o cliente, para poder fazer, oferecer esse crédito, né? E aí, deixa eu passar daquilo que o senhor já falou, que eu acho que é super importante de a gente tratar. Tem dois tipos de cessão que a gente pode fazer na justiça para o trabalhador. Eu tenho essa cessão que é total, aonde o trabalhador vende integralmente o seu crédito, e inclusive o advogado vende os seus honorários. Para determinadas situações, se este advogado tem uma cartela de clientes e ele vende os seus honorários também, ele entrega para o fundo constitui um advogado que vai assumir, que é aquele caso que o senhor falou, que aí entra um advogado sem reserva de poderes, que a gente não sabe de onde é que é. Na perspectiva da visão do advogado, que a gente completando 5 anos da reforma trabalhista, o ticket médio das ações, elas despencaram, às vezes pode ser uma alternativa para o próprio advogado deixar de ter custo e ter antecipado os seus honorários. E parar de ter aquele cliente dizendo: doutor, vai demorar, quando é que vai sair? Pode ser uma alternativa que isso possa acontecer. E eu tenho
uma modalidade de aquisição parcial, que essa é o que a mais a gente tem utilizado no processo. Que é o reclamante, ele vende uma parte do seu processo. E naquelas decisões judiciais, que foi a única questão que Vossa Excelência não falou, em relação às decisões judiciais, porque em alguns casos, quando se apresenta a sessão no processo, o juiz fala o seguinte: extinguiu aqui a ação, remeto para a Justiça Estadual, porque eu tive uma alteração da natureza da dívida, e ela passou a ser uma dívida civil de um negócio feito com o fundo. Pois bem, quer na aquisição total e quer na aquisição parcial, a gente tem a cláusula do kicker. A Renata depois vai conseguir explicar isso melhor, mas eu vou tentar resumir aqui. E este é o grande, é a grande cereja do bolo, digamos assim. Quando você vai fazer uma antecipação do crédito, digamos, o próprio fundo fala: olha, eu estimo que este processo vai valer, digamos, R$100.000. E por esses R$100.000, eu vou aplicar um deságio, digamos, o trabalhador vai receber 65 mil. Só que esse valor de R$100.000, ele está ligado a R$100.000 que ele vai receber em 24 meses, por exemplo. Então, a gente negocia esse tempo. Por quê? Porque o tempo que for estimado para o recebimento do crédito, ele é o que vai dar o cálculo do deságio. Né? Vai depender de quanto mais rápido vai receber, menor o deságio, digamos assim. Então, digamos que... E aí, veja, na negociação com o fundo, eu já posso começar a negociar esse valor estimado. Eu falei: gente, espera aí, não é 100, isso aqui é pelo menos, sei lá, 120. Porque a gente faz com o fundo a mesma coisa que eu faço com o advogado do banco. Doutor, não, esse deságio aqui está muito, ó, isso aqui, esses 24 mil não dá 24. A gente faz essa negociação, na prática a gente negocia. Agora veja, ainda que a gente não negociasse, tem a tal da cláusula do kicker, que eu nunca tinha ouvido falar, que é o seguinte: digamos que se o processo de 100 mil foi calculado um deságio para 24 meses, na hipótese desse processo ser... se saiu alvará em 12 meses, por exemplo, o deságio teria que ter sido menor, porque o processo saiu em menor tempo. O empregado recebe essa diferença, 80%. Então, na hora que esse trabalhador antecipa o crédito, ele embolsa um valor e, eventualmente, aquele valor não acabou por ali. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: eu negocio que aquele processo, eu estimo, eu chego num valor, é R$100.000, ok? Tá, R$100.000. Só que por algum motivo no tribunal a gente virou a tese, ou no TST a gente virou mais 2 pedidos, digamos. E esse cálculo ao final virou R$500.000. Dessa diferença, daquilo que não foi ajustado no início, o trabalhador recebe. E é dele aquele crédito. Porque o fundo vai fazer uma conta em relação ao valor que ele entregou. Aquilo que for a mais reverte para o trabalhador. O que não acontece nos casos de acordo. Porque no caso do acordo, eu aplico o deságio, faço o acordo, acabou o processo. É óbvio que para a justiça, e este é o espírito do seu trabalho, ela é uma justiça conciliatória, eu preciso ir tirando estoque, né, da justiça, até por conta dessa falta de quadro de servidores, mas eu digo que em 2 casos que meus clientes optaram pela antecipação, a gente conseguiu fazer o acordo. Basta que a gente faça contato com o fundo e fala: olha só, está tendo uma proposta aqui, até onde que a gente pode fazer? E eles fazem. Não é uma situação que se comprou o processo e eles vão querer arrastar. É ao contrário. Porque para eles sai a pessoalidade, sai a emoção do trabalhador em relação àquele processo, e na verdade são números. E essa coisa de querer arrastar, para fazer o processo melhor, não existe. Até porque,
nós temos essa situação agora dessa Selic, da Receita Federal, que não é nem a Selic composta. Então, também não há interesse de fazer um arrastado. Eu estou controlando aqui meu tempo, pegando as anotações aqui. E aí, por isso que eu acho que a gente regulamentar esse assunto, até porque, como o fundo assume eventual sucumbência, eu altero até o critério da gratuidade e justiça. Porque aí ele vai deixar de ser hipossuficiente? E nós não somos contra, não. Eu acho que a gente tem que encarar essa discussão para o bem e para o mal. Eu vou fazer aqui para eu não estourar meu tempo, tá? Assim, hoje, 29% das pessoas que devem para banco e 15,30% devem para financeira, né? Então, vamos lá. Se esse trabalhador ajuizar um processo, foi mandado embora, ele ajuiza um processo pleiteando R$100.000, e quando ele saiu, ele tinha uma dívida de cartão de crédito, cheque especial de R$50.000. Aí ele ajuizou a ação para os R$100.000. Em 30 meses, quando ele vier receber esse processo, ele vai receber R$131.000. E se o processo demorar 5 anos, que é a média que o Conselho, né, as pesquisas, enfim, os dados indicam, ele vai receber R$174.000. E ele não pagou a dívida dele que ficou lá para trás. Os juros de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, são extorsivos, porque esses números são mensais. E na antecipação do crédito, ele tem um juro de 2 e pouco, contra 12 do cartão. Essa é uma realidade. E da feita que ele antecipa o crédito dele, ele não tem aquela necessidade de ficar pagando mensal. Porque quando você pega um empréstimo pessoal, por exemplo, tá, você pegou aquele valor, mas você fica se comprometendo todo mês com uma parte da renda para pagar o empréstimo. Na antecipação do fundo, não, do processo. E aí, se ele antecipasse os R$100.000 hoje num deságio, e ele recebesse 55.000, ele pagava a dívida de 50 e ficava com 5.000. E, eventualmente, lá no final do processo, ele teria um kicker para receber. Agora, ele não pagando a dívida dele, em 30 meses, o empréstimo de 50 vira 350, o cheque especial vira 490, o rotativo do cartão de crédito vira 1.980.000. E se ele deixar isso para 60 meses, a tal da dívida de 50.000 no empréstimo vira 3.700.000, do cheque especial 4.800.000, e no cartão de crédito a inacreditável importância de 202 milhões. Então isso é posto hoje. E essa crise da pós-pandemia, nós que advogamos para trabalhador, está muito drástico. Essa questão do emprego, você poder usar uma parte do teu processo para quitar a tua dívida, para você poder voltar para o mercado formal. 80% dos brasileiros têm dívidas, dos quais 43% estão no Serasa. Este trabalhador que está no Serasa, ele não consegue voltar para o trabalho formal. Ele precisa ter um crédito para pagar a sua dívida, limpar seu nome e voltar a ter dignidade. Isso é um fato. Isso a gente enfrenta. Então, eu vou encerrar aqui para cumprir o tempo. Agradeço mais uma vez de a gente poder estar fazendo esse debate tão rico. E agradeço de eu estar aqui podendo representar os trabalhadores. E para dizer que isso é mais um caminho. É um caminho que pode vir a tomar mudar um rumo até da justiça do trabalho. E veja, não somos contra fazer acordo, nós adoramos fazer acordo,
Mas eu acho que se entrar esse novo componente de ter mais um concorrente, e aí eu falo em relação aos grandes grupos, será que eles vão ter essa postura de chegar e falar assim, não tem acordo, não está dentro da política? Porque até por um acordo parcelado, em determinadas situações, para que o empregador possa pagar aquele valor, ele tem que parcelar em 25 vezes. E ele acaba diluindo aquele crédito e o trabalhador acaba comendo aquilo, né? Ele se alimenta com aquele valor. Porque uma coisa é ele receber uma bolada, 100 mil, 80 mil, que aí ele abre um negócio, ele investe em alguma coisa. A outra coisa é transformar aqueles 80 mil em 40 parcelas de alguma coisa. Aquilo ali ele não sente que ele recebeu. E um fundo de investimento ele pode ser uma alternativa para esse caso. Porque, ao final de contas, quer para o acordo, quer na antecipação do ativo, a gente está falando de deságio. E a gente está falando de sempre estourar a corda para o lado mais fraco. Então, eu agradeço imensamente, cumpri meu tempo, muito obrigado a todos, obrigada. Doutora Cristina, muito obrigada. Sinceramente, eu estou aqui em estado de choque com os números, né? Uma coisa é a gente fazer a conta do tempo do processo, que a gente está mais ou menos acostumado. Agora, quando isso vira número de dívida, realmente é uma situação que causa espanto, né? A doutora Cristina, ela pontua uma situação muito importante, que é a situação, na verdade, duas situações importantes, que é a questão do tempo processual, né? E eu acrescentaria aí as discussões que nós estamos tendo hoje com relação à matéria trabalhista e que foi tão falado aqui ontem com relação às divergências entre entendimentos de tribunais superiores. Isso para não falar da primeira instância e das instâncias regionais. Então, quer dizer, obviamente que isso tudo acaba se somando a esse tempo processual. Então, provavelmente esse processo, doutora Cristina, de 91, não sei se ele já terminou ou não, mas pode ser que ele se arraste um pouco mais, né? Se a gente for lembrar as ações que estão paradas no Supremo, por exemplo, com relação à questão de contribuição sindical, a questão das negociações coletivas e outras questões que estão paradas há anos no Supremo Tribunal Federal, a gente poderia acrescentar aqui nesse tempo processual e que efetivamente as pessoas não têm, principalmente o trabalhador, ele não tem condições de arcar com esse tempo processual. Eu não sou contra a regulamentação, não, né? Na verdade, eu tenho uma posição que a CLT tem que ser reformada no todo, ou seja, para a gente ter um código do trabalho. O que eu só não concordei com a proposta do Dr. Sérgio foi com relação a criar mais uma burocracia de ter que registrar os contratos em cartórios extrajudiciais, né? O processo ele é público e de uma determinada maneira isso aí já estaria publicado no processo, a sessão já estaria publicada no processo e as questões incidentes seriam resolvidas pelo incidente de sucessão processual. Também achei bem interessante a questão dos riscos do cessionário, porque realmente é isso. Quando se faz a cessão, o risco todo passa a ser de quem adquire, porque é uma aquisição a título derivado, né? Então, o trabalhador ele deixa de ter, por exemplo, a mudança de posição, né? Vamos pegar as últimas decisões do Supremo, que eram de uma forma, e agora, não, é que a gente está mudando. Caso da contribuição sindical, que está sendo discutida hoje aqui, e acho que foi discutida ontem também em algum outro painel, que primeiro não pagava e agora já o Supremo fala, não, mas é que a situação mudou com a reforma, né? Então, quer dizer, esse risco existe, né? A situação do processo com relação aos transportes de carga, que o Supremo acabou de decretar inconstitucionalidade e que ontem eu estava até conversando com o doutor Narciso, que também esteve aqui no Congresso, e na VAR eu já tenho recebido ações com pedido de pagamento das horas que o Supremo Tribunal acabou decretando inconstitucionais. Então, aquelas horas de descanso, os advogados já estão entrando com ações de mais de 2 milhões aí, só para pedir os últimos 5 anos, pelo menos os processos que eu recebi na vara. E o doutor Narciso me falou que, efetivamente, já está começando a chover ações rescisórias. Então, quer dizer, é mais um argumento aí a favor da sessão. E agora vamos ouvir a doutora Renata,
que, na verdade, vai nos explicar como é que funciona essa questão do fundo, né? Porque ela fica com a parte da negociação aí e de quem pode ajudar a solucionar esses problemas. Muito obrigada, doutora Renata, pela gentileza e pela disposição em poder compartilhar conosco o funcionamento dessas empresas de fundo. Muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer o convite ao ministro Douglas, ao Zilmar. Eu quero voltar. E eu vou começar... É até difícil falar, depois de quem já falou, mas... E eu tenho a visão do fundo, né? Que, assim como todo mundo enxerga banco de uma forma ruim, é praticamente um banco, é mercado financeiro. E eu começo com o que a gente está falando aqui, que é quanto custa o tempo. Quando eu comecei nesse mercado... eu fui atuar numa empresa, a empresa não era minha, e eu montei a área civil. Uma senhora ligou para vender o processo estava depositado com mandado de levantamento. Eu liguei para a senhora e falei, não venda, em 2, 3 meses você recebe. Ela falou, eu não tenho 2, 3 meses, eu tenho câncer e preciso custear o tratamento. E aí, que eu sempre falo sobre o que é o acesso à justiça. O que era o acesso à justiça para ela, que ganhou o processo e dependia de uma vara, dependia de um judiciário que está sucateado, que a gente sabe que tem remunerações ruins, que tem condições ruins, que tem pouco pessoal, ainda com processos físicos antigos, boa parte digitalizado, se a gente for falar da Justiça do Trabalho, e ela não recebia. O que ela faz? É esse o acesso à justiça? É essa a garantia constitucional que a gente quer dar para o trabalhador, para a pessoa? Então, quando a gente olha, você liquidar, você transformar, você monetizar o processo judicial em dinheiro, é algo que é feito no mundo inteiro, é reconhecido, é natural. Ter um processo é igual ter um carro. Eu que compro esse carro sou eu que avalio. Se o carro for ruim, não tiver um motor bom, o problema é meu. Se esse carro, na verdade, é uma Ferrari, ele estava disfarçado de Fusca, que bom, a parte recebe. E muitas das vezes eu olho o discurso, tanto o ponto de vista judiciário, o ponto de vista da doutora Cristina, e eu olho o quanto eu, como fundo, estou preocupada com o reclamante, às vezes muito mais que o judiciário. Eu estou preocupada com a celeridade dele receber, eu estou preocupada em não ter um pagamento vil, eu estou preocupada em um advogado assinar junto, porque eu acho que precisa ter sempre um advogado alinhado. Não se enganem, muitos fundos não pedem a assinatura do advogado, eles assinam e paciência, eu acho que é indispensável. Eu achei divertido quando a gente fala de registrar o contrato. É uma das minhas maiores preocupações, porque no momento em que eu registro o contrato e o valor pelo qual eu comprei, eu estou informando ao devedor quanto eu comprei. Então, o devedor, ao invés de pagar aquilo que é justo e que é correto, ele vai pagar aquilo que eu acho que deve. Às vezes, meu preço pode estar errado. O direito não é uma ciência exata. Então, quando a gente olha toda essa discussão, é maravilhoso poder estar aqui e ter essa discussão. Olhar todos os pontos de vista, discutir as garantias que a gente pode ter para o trabalhador e é satisfatório ver que a gente evoluiu. Um outro ponto, a gente comentou aqui, né, como é que funciona o atual cenário da cessão de crédito trabalhista. Esse mercado ele existe há 20 anos, ele não é novo. Ele sempre foi feito pelos próprios advogados. A gente fez uma pesquisa, tanto na Fenaló e em alguns outros eventos, e nós perguntamos para os advogados trabalhistas quantos deles recebem ligação do reclamante pedindo algum tipo de adiantamento. 97% respondeu que sim. Os outros 3% provavelmente não quiseram falar. E aí você, como ser humano, vamos colocar na pele do advogado, você tem 3 opções. Alguém passando fome e você diz não. Alguém passando fome e você se aproveita da situação para ganhar dinheiro. Mas você não é um banco, você não tem dinheiro infinito, você tem que cobrar alguma coisa, você não sabe cobrar. E aí você também tem o medo de ética, né? Porque você vai fazer o adiantamento, a OAB vai achar ruim, e aí você talvez seja processado. E você pode falar não. Que ser humano diria não para alguém com câncer ou alguém passando fome por causa de 2, 3 mil reais, por causa de 5 mil reais? E essa é a questão. E a gente tem aqui no Brasil uma das maiores taxas de judicialização do mundo. Talvez por isso que tenha tanta oportunidade de mercado aqui, por isso que talvez esse mercado de cessão de crédito esteja crescendo. A gente tem um prazo médio estimado de 30 meses, e por que eu falo 30 meses, não 5 anos? Porque a gente já considera uma fase pós-sentença, a gente já considera uma fase mais avançada. Então,
você olha a judicialização, esse prazo, o que é esse prazo? Nada mais é do que a reclamada utilizando de dinheiro, tecnologia, para fazer a melhor forma de sucatear o reclamante, oferecer um acordo, cansar, se utilizar de recursos, colocar 300 mil processos por mês no TST, simplesmente porque eu posso entrar com recurso de revista que muitas vezes não tem sequer transcendência, não deveria sequer subir, por uma questão de estratégia de prazo. O que acontece quando eu compro o processo? Eu igualo a briga. E aí eu divirjo da questão sucessória. Eu acho que deveria ser uma questão de litisconsorte. Deveria ser uma questão de ajuda. No momento que eu entro, eu dei a mão para o reclamante e a gente está junto brigando. Porque aí sim a gente vai falar de igualdade, a gente vai falar de acesso à justiça. Eu, como fundo, tenho dinheiro para pagar um bom advogado no TST, assim como a reclamada. Eu, como fundo, tenho dinheiro para esperar e conseguir fazer com que o reclamante não se afunde em créditos com o banco. Eu, como fundo, consigo ajudar o reclamante a pagar dívidas. Às vezes ele tem um processo para receber 100, 200 mil, ele tem dívida de 50 mil. A gente dá uma primeira parcela, ele quita a dívida, a gente dá uma segunda parcela para ele ter fôlego. Eu, como fundo, ajudo os advogados, porque você imagina, a advocacia é uma das profissões mais difíceis que eu conheço. Você vai começar, você não tem dinheiro, você não tem acesso a crédito, e você começa a advogar no êxito. E aí esse êxito, o banco enrola, ou a reclamada, não vamos falar do banco, não tenho nada contra banco, eu sou um banco. Ele enrola, usa todos os recursos possíveis para chegar lá na frente e oferecer um acordo e um deságio nos honorários, inclusive do advogado. Então, a cessão de crédito, ela não só ajuda o reclamante, mas ela ajuda a classe dos advogados. A gente imagina sempre um processo como um pedaço de pizza ou bolo. Uma parte daquele processo pertence ao reclamante, uma parte é do advogado e deve ser tratada como tal. O que acontece muito é que o advogado se vê obrigado, às vezes, a aceitar acordo, principalmente em sentença, acontece muito. Eu vou citar uma tecnologia usada pelo Itaú. Eles fizeram uma tecnologia, de acordo com os pedidos e o valor da causa, ele consegue te dizer quanto pagar na sentença. A economia deles é de 88% em relação ao valor que deveria ser devido. E por que eu entendo que esse mercado traz uma redução na judicialização e uma diminuição de demanda? Porque no momento que eu igualo a briga, a estratégia é outra. A estratégia não pode se demorar. A estratégia vai ser algum outro tipo de coisa. A estratégia vai ser, talvez, melhorar os direitos dos trabalhadores e não violar, que eu acho que seria, talvez, o grande objetivo de todos, para não precisar judicializar, mas judicializando seria uma briga justa. Gente, tem discussão que não faz o menor sentido estar subindo para o TST ou para o TRT. E é claramente e puramente para ganhar tempo. A gente encontra isso. A gente tem uma estratégia muito comum de, depois da sentença, ajuizar uma execução provisória para já quantificar, porque depois da sentença você já pode quantificar, já existe, né, um quanto daquilo vale, exatamente para forçar que a reclamada faça algum depósito ou se mexa financeiramente para a gente conseguir receber mais rápido. Porque você passa 5 anos sem precisar pagar nada, numa Selic simples. Esse termo me dói, tá? Porque no mercado a gente não fala sobre Selic simples, é só composta. Mas uma Selic simples, o dinheiro da empresa está investido em qualquer banco rendendo mais do que isso. E aí a gente olha, durante esses 3, 4, 5 anos, a inflação do país, as mudanças econômicas, a insegurança. Porque o direito não é uma ciência exata, a gente tem divergências de entendimento, mudanças de entendimento. Uma tese hoje ela parece boa, ainda é divergência, amanhã ela pode ser revertida, isso pode acontecer. E o trabalhador ele está nesse risco, ele está exposto a esse risco, é um mercado que já existe e quanto menos a gente regulamentar, quanto mais burocracia a gente colocar, menos seguro o trabalhador está. Gente, eu tenho 500 milhões, 3 mil sessões de crédito. E ninguém do judiciário sabe. Eu tenho um processo que identificaram a sessão até hoje. Se você colocar um monte de regra burocratizando, eu vou continuar não cumprindo, porque eu vou colocar em risco os meus investidores e o custo do dinheiro e o próprio trabalhador. Porque se ele tem uma necessidade imediata, ele precisa imediatamente do dinheiro para custear um tratamento de câncer. E eu for esperar uma homologação de um juiz, de algo que eu sei que eu cumpri todos os requisitos que está certo, eu também não vou pagar, porque assim, a gente não sabe. Se for um juiz que é contra a sessão, mesmo estando regulamentado, eu vou ter que recorrer. O custo, todo o deságio e todas as situações, elas são baseadas no tempo. Por isso que eu começo a apresentação falando quanto custa o seu tempo, porque é exatamente onde está o custo do meu dinheiro. Eu adoraria falar para vocês que a gente compra um processo de 100 por 65 e o nosso lucro é 35, mas a história é completamente outra. A gente tem imposto, a gente tem um custo de operação e a gente tem um custo de dinheiro.
Então, obviamente, o nosso resultado é bem menor. E a gente também tem o custo de contratação de advogados, de assessoria em Brasília, de parecerista, de profissionais para liquidar, porque eu não sou expert em liquidação, e aí quando a gente vai olhar para peritos, tem áreas diferentes. Muitas vezes a gente precisa de 2, 3 cálculos do valor, porque se no processo a gente tem uma fase de execução, às vezes demorando 2, 3 anos, porque as partes não conseguem chegar a um consenso de quanto é o valor, você imagina que o meu trabalho, o meu core business hoje é acertar o valor daquela ação. Eu tento ser o mais precisa e justa. Por exemplo, eu excluo toda e qualquer parcela de dano moral. Até porque, normalmente, elas são abusivas. Lá tem 3 milhões de dano moral, 300 mil de dano moral. Eu excluo. Para mim, é personalíssima da parte. Ela recebe no final. FGTS, eu excluo. A parte recebe no final. A gente desmembra o crédito, que foi uma coisa que a Tereza falou, exatamente por conta disso. Existem créditos que eu posso comprar e existem créditos que eu não posso comprar. Eu não posso comprar os honorários, eu não posso comprar FGTS, eu não posso comprar dano moral. Às vezes tem uma parcela que eu sei que o entendimento do TST é contrário. Eu já excluo da minha conta e já aviso tanto a parte quanto o advogado que eu vou desistir. Porque se você olha o advogado do reclamante, é aquele, coloca aí, vai que passa. E aí, se você olha o advogado da reclamada, coloca aí, vai que passa. Então, tem um discutindo para ser o menor possível, o outro o maior possível, e aí você tem o juiz no meio para decidir. No final do dia, o meu papel como fundo é tentar acertar o que o juiz vai decidir do que é justo. Então, a gente tenta ser extremamente assertivo. A gente tem um histórico muito bom, até que a gente usa bastante tecnologia e formas de liquidar, mas a gente tem esse mecanismo de earn-out. Essa cláusula de kicker, ela chama earn-out, tanto por tempo quanto por valor. Então, o prejuízo é o meu core business, ele tem que ser meu. Mas, como o direito não é uma ciência exata, se vier muito a mais, tem que ser da parte, tem que ser do advogado, não tem que ser meu. E por isso que eu falo de uma questão de litisconsórcio. Porque no final do dia, eu não sei nem se seria correto pensar dessa forma, tá? Pensando processualmente falando, talvez esteja inovando no direito, mas é a única coisa que eu encontrei parecido com alguns institutos que eu tenho na Europa, que é uma assessoria jurídica do fundo ali, igualando, porque eu não quero receber o maior valor, eu quero receber aquilo que é justo, mas eu tenho fôlego para esperar aquilo que é justo. Então, eu vou esperar o juiz decidir, eu não preciso fazer um acordo antes. E me choca um pouco o quanto a Justiça do Trabalho influencia o acordo e o quanto ela é contra a sessão. Porque, e principalmente quando você olha as taxas, a apresentação da doutora Cristina foi sensacional. Esses cálculos de quanto custa o dinheiro no banco, e não é só isso, né? Você tem um outro ponto, que é score de crédito. Um frentista hoje consegue um empréstimo no banco de R$200 mil? Eu duvido. Eu já vi muito crédito ser negado. Comigo, se ele tiver um processo e o processo valer 500 mil, como já aconteceu, a gente já deu esse dinheiro para ele. Ele conseguiu pagar as dívidas, ele conseguiu hoje se restabelecer, inclusive comprou um carro para a esposa. Eu vou passar depois por uns cases que a gente tem que são bem legais. Então, por que eu estou entrando nesse ponto de score de crédito? A gente tem aí 80% das famílias brasileiras endividadas, sem score de crédito. Um Serasa pesadíssimo, umas taxas de juros, e aí eu não vou discutir a estratégia bancária, como o banco funciona. O banco é um sistema de alavancagem, 15 vezes o valor do dinheiro, e eles ganham dinheiro com crédito. Uma taxa de rotativo do cartão que eu fiquei surpresa, que chega às vezes a 450% ao ano. Eu queria saber que investimento que o banco dá para a gente que rende 450% ao ano, para cobrar isso numa dívida. Mas, enfim, esse acesso ao crédito, você desburocratizar e você enxergar o processo como um bem, então aquele que tem um processo, independente da fase, tem um carro. Ele vende a qualquer momento. Cabe aos profissionais especializados avaliar esse carro e dar um melhor preço, desde que tenham cláusulas de mecanismos de segurança no contrato, prevendo que não pode ser um preço vil, dando garantias, um advogado tem que assinar em conjunto. Cláusula de earn-out, para mim, é indispensável. O único caso que a Justiça do Trabalho identificou nossa era um caso que tinha essa cláusula e, por conta disso, foi homologada a sessão e a gente não teve problema. Porque é uma cláusula que traz a justiça e a transparência. Quando a gente olha a existência do artigo 100, que tanto foi comentado aqui, ele foi feito com base em duas premissas que a gente não pode esquecer. Os próprios advogados comprando as causas, que têm com absoluta certeza conflito de interesse. Eu, por mais que me formei em Direito e tenha OAB, eu não advogo. Eu larguei essa profissão para poder comprar crédito, porque para mim é o cúmulo do conflito de interesse você negociar o melhor preço e remunerar o seu dinheiro. E o fato de que as pessoas viravam para o reclamante e falavam: oi, vende seu processo por 40 mil, mas não diziam quanto valia. Então, quando você olha hoje a jurisprudência, você vê que muito do que não admite cessão de crédito, sequer o reclamante tinha ciência do que ele estava vendendo.
A gente faz questão de ter o valor no contrato, de explicar, olha, você está vendendo 100 mil, portanto, o estimado são X meses. A gente senta, a gente coloca um advogado para assessorar, a gente tira a dúvida. A gente hoje, eu não estou falando em nome de todos os fundos, eu estou falando em nome do meu. Eu sei que não é, o mercado inteiro não é assim. Mas eu faço isso exatamente, eu estou aqui dando a cara aqui, falando num ambiente até um pouco mais complicado sobre o tema, exatamente porque eu luto pela regulamentação para que todos os fundos sejam assim. A gente sabe que tem fundo fazendo empréstimo, cobrando 8%, 9% ao mês e simplesmente juntando, não se importando com o advogado. A gente sabe que tem fundo que compra com deságios absurdos, assim como advogados. Então, voltando à linha de raciocínio, que é a questão do artigo 100. Ele foi criado exatamente por isso. Eram sessões vis que o reclamante não tinha segurança alguma feita pelo próprio advogado. Essa realidade mudou. Ela mudou porque o mercado financeiro entrou, e o mercado financeiro ele não entrou para retroceder. Ele entrou muito forte. A gente está passando hoje no mercado de ativos judiciais, que a gente chama de legal claims ou special sits. O que foi o mercado imobiliário há 20 anos? Provavelmente quase todo mundo aqui na plateia tem um investimento em ativo imobiliário e vai acontecer o mesmo em ativos judiciais. É um mercado seguro, é um mercado que dá para fazer. E por que, quando a gente olha em deságio, a gente não sabe fazer a conta dos juros, mas por que dá tanto medo você achando que você está abrindo mão, né, deixando de ganhar algo? O deságio é uma palavra tão ruim. Porque o custo de dinheiro para investir em ativos judiciais ele é caro também, até pela instabilidade, até pela demora do judiciário. Perdão. Até pelas características inerentes ao direito. O direito não é uma ciência exata, ele é cheio de discussão. A gente tem aí um problema de atualidade e tecnologia que é difícil de acompanhar, aquilo que está escrito não se aplica mais. E muitas vezes eu vejo os juízes, desembargadores e ministros se desdobrando para conseguir dar algum entendimento sem necessariamente legislar. E principalmente no TST, eu acho que a gente tem um problema muito grande agora com as questões de reclamações constitucionais, porque não basta só a Justiça do Trabalho decidir, agora o STF, todo mundo recorre para eles, ainda que a matéria seja infra. Então, hoje é um pouco mais complicado. Quando você vai investir, vai pensar em ativos judiciais, você tem que olhar todos esses riscos inerentes que o investidor está disposto a correr. Eu estou aqui falando com 500 milhões de reais investidos nisso, falando, eu estou disposto a correr esse risco, porque eu não poderia. Qual é o risco? Que se ele não me devolve o dinheiro, se o risco do processo é meu, se eu estou dando uma assistência com advogados melhores, estratégias melhores, se eu estou igualando a briga e dando uma garantia constitucional de igualdade. Então, ele não é mais o suficiente? Que bom, porque assim eu acho que iguala a justiça e diminui a questão do litígio. Eu não consigo entender onde é que falta a proteção. Obviamente que talvez seja o fato de eu não conseguir entender é porque eu luto por um mercado correto e justo. E eu enxergo essas outras questões que precisam de regulamentação. Mas eu acredito, como todos que falaram até agora, que a gente precisa enfrentar o tema. Precisa ter características, requisitos básicos, precisa não ter burocratização, porque a gente não tem que dificultar o acesso a esse crédito. Aqui eu falei sobre o kicker, né, que é o earnout, a doutora Cris já tinha falado, e aqui eu trouxe alguns casos de sucesso. Eu falei da Cecília, que é a moça do câncer. A gente tem a história do Nelson, que ligou. Isso faz 3 semanas. Ele estava com a energia para ser cortada, 3 meses de vencimento. 52 anos, ele tinha um processo. Ele falou, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que a gente fez nesse caso? Normalmente eu preciso assinar o contrato para eu pagar. Eu paguei antes, para ele não ficar sem energia, e ainda dei uma cesta básica, porque ele estava com fome. Porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar um ser humano? E depois ele assinou a sessão e foi. Mas acontece muito. Assim como os advogados de reclamante passam por isso, a gente como fundo também, as pessoas choram no telefone. A Ineida, ela tem um processo de 3 milhões há 7 anos, está no TST hoje, por uma tese que não deveria estar no TST, o que é mais triste ainda. Ela antecipou por uma parte, porque ela falou, é minha poupança. Eu falei, se é sua poupança está sendo investida de forma errada, corrigida Selic simples. Antecipa uma parte e investe em outra coisa. Ela investe em fundo imobiliário, inclusive, com esse dinheiro. Diversifica, porque a gente tem processos hoje. O processo, ele não é só um monte de papel, e hoje não é nem mais papel. É a vida da pessoa. E a gente trata esse processo dessa forma. E ele deve ser tratado dessa forma, porque para a reclamada é um número. Ela quantifica. Para o reclamante, é a história de vida dele e muitas vezes uma história de vida em que ele se sente humilhado, em que ele tem um sentimento. Então, quando ele tem o fundo aliado, muitas vezes eu compro um crédito, o reclamante fala para mim, doutora, por favor, promete que você não vai fazer acordo, porque a reclamada não merece. Então, quando você tira esse sentimento e você entra com essa assessoria,
você consegue olhar o processo com outros olhos. Sabe o que acontece muito? E foi inclusive a história do Fernando. A gente antecipou toda a carteira dele, ele tinha 70% dos processos no TST discutindo parcelas irrisórias. Parcela de R$5.000, parcela de R$10.000. Gente, para quem enviar processo no TST para discutir R$10.000? Porque o direito, eu tenho esse direito, eu estudei na faculdade, é aquela coisa de estudante de direito, né, de achar que o direito vale algo. É mais fácil desistir, pegar esse dinheiro e investir, que você já tinha recuperado, o seu cliente estaria muito melhor, você já teria recebido seus honorários, os ministros agradeceriam, porque você não estaria fazendo, você estaria deixando com que eles usassem tempos em outros lugares. Então, esta visão estratégica e matemática do direito é uma coisa que a gente oferece aos advogados. A gente dá acesso, a gente olha a sua carteira. A gente teve agora um processo contra a PepsiCo que a gente tem, que está no TST. Eles recorreram agora ao STF, adoro essa reclamação trabalhista, por causa de uma parcela de R$50.000. Eu pedi para desistir, eu falei, pode ficar. Eu falei, estou de boa, o processo vale milhões. Só que eu tenho um advogado que me vendeu o caso, ele falou, não, vamos brigar. Eu falei, para que brigar? Esse olhar pragmático do direito e do processo que o mercado financeiro traz, olhando prazo e tempo, não tem por que eu postergar um processo ou querer ganhar mais do que eu já ganharia. Se eu falei que vale 100, eu comprei por 65, para mim eu preciso do 100 mesmo, poderia fazer acordo com 100. Se eu achar que o processo vale mais ou tem um pedido a mais que pode ser revertido, eu não faço esse acordo, porque não é justo com o reclamante. Eu vou até o final porque eu dei a mão para ele, ele tem o earnout. Exatamente por isso que a maior parte fica com ele, mas o fundo ainda fica com um pedacinho, para eu estar alinhada com ele e vamos discutir. Mas se chegar em algum momento um acordo e a gente achar que ele possa fazer sentido, a gente senta com o reclamante, a gente liga e fala, ofereceram um acordo, você tem interesse? Ainda assim, ainda que eu tenha comprado, eu não faço acordo sem consultar o advogado e o reclamante anterior, porque os honorários e o processo, e o principal, eles ainda estão em jogo. Gente, é isso. O resto todo mundo já tinha falado. Eu acho que é um tema que a gente precisa muito. Eu tentei tirar, mas não deu certo. Acabou, ficou preta a tela. Que a gente precisa muito discutir. Eu agradeço demais a oportunidade. Quanto mais eu puder falar sobre esse assunto e regulamentar o mercado, eu farei. Quanto mais correto eu puder atuar e puder seguir nessa atuação do direito, eu começo já a pedir perdão a qualquer pessoa do direito do trabalho que tenha me ouvido falar. Eu não sou uma advogada originalmente do trabalho, eu sou civilista, sempre fui, e boa parte da minha carreira foi em M&A. Eu adoro o desafio de estar aqui, eu compro hoje trabalhista, obviamente com sócios e advogados que me orientam nisso, que são contratados, então se eu falei algum termo errado, alguma palavra, incluindo processualmente trabalhista, eu peço desculpa porque não é, de fato, uma questão relacionada à minha pessoa. Obrigada. Quero agradecer imensamente a doutora Renata. É interessantíssima essa visão econômica, né? Que cada vez tem crescido mais, inclusive no direito, a gente tem que fazer essa análise econômica do processo. É isso que o CNJ faz no Justiça em Números, né? Qual é o número, qual é o custo do processo? E eu realmente fico encantada com esse raciocínio objetivo. Eu acho que se a gente, como juiz, pensasse mais objetivamente, talvez a gente tivesse menos trabalho, né? E só lembrando uma situação com questão a pagamentos, né? Eu tenho uma amiga advogada, ela tinha um alvará para receber, o juiz demorou só 1 ano e meio para assinar um alvará de 3 milhões, porque alvarás com valores altos, muitos juízes não assinam e estava pronto o alvará. Ou seja, 1 ano e meio para assinar um alvará, teve que entrar com um procedimento na corregedoria para que o alvará fosse assinado. Tá? Se ela não tiver vendido. Não, parece que agora assinou, viu, Renata? Mas é muito interessante isso, porque realmente, quando você parte do raciocínio, quanto custa o processo, o que é o tempo do processo e o que é o tempo para a parte, essa situação, ela eu acho que ela fica mais clara, né? E eu, todas as vezes que eu vou incentivar acordo na vara, eu presto muita atenção nessa situação da necessidade do reclamante, porque não adianta ele receber R$100 mil, como o caso que você deu aqui da menina que tem câncer, como é que ela vai daqui 10 anos receber algum valor se ela precisa do dinheiro agora, né? Eu acho isso muito subjetivo, então por isso eu fico um pouco contrariada com aquelas decisões, eu não vou homologar o acordo, e muito cá entre nós, eu não sei nas outras regiões como
tá? Não sei lá na 15ª, Sérgio, mas na 2ª região, pelo menos o que chega em Itapecerica com relação à reclamação dos advogados é que o Sejusc não homologa nada. Então, tiveram 4 casos da minha vara que o juiz substituto mandou para o Sejusc, o processo ficou 6 meses no Sejusc, não foi homologado, o advogado não foi homologado não, estava parado, não entrou nem em pauta. E o advogado foi lá e falou assim, meus clientes estão precisando do dinheiro, pelo amor de Deus, eu sei que aqui a gente pode homologar na vara. Né? Então, quer dizer, manda voltar o processo, em 2 horas estava homologado o acordo, né? E os reclamantes todos lá no fórum. Então, quer dizer, essa situação, ela tem que ser, essas dificuldades e essas burocracias do judiciário, elas poderiam realmente ser contornadas. Eu vou fazer só uma última, dando uma opinião com relação à questão do litisconsórcio ou não. Eu acho que depende do tipo de negócio, porque a cessão ela pode ser parcial, ela pode ser total. E dependendo da situação, me parece que, ou você tem, por isso que eu digo que tem que ter um incidente da sucessão, ou um incidente de acertamento, sei lá, o nome que queiram dar, né, de acertamento de polo processual. Porque dependendo da forma como for negociado e do que você negociou, como você estava falando, olha, dano moral eu não considero, porque você entende que não é da natureza do negócio. Enfim, dependendo da situação, acho que pode entrar como litisconsórcio, como assistente, ou simplesmente como parte sucessora mesmo, né? Eu acho que vai depender, aí o contrato é importante, não sei se é importante, acho que seria também um risco você fazer a publicação em cartórios, é mais um custo, né, para todo mundo, e tentar resolver isso, mas eu acho importante ter um contrato escrito realmente, definindo as cláusulas da cessão, para que se possa definir a questão da legitimidade da parte. E ainda nós entramos na questão com relação à competência, né? Porque também já li vários artigos e opiniões dizendo que com a cessão poderia mudar a competência. Não, eu acredito que não muda a competência. Recentemente teve aquela questão da recuperação judicial que entendeu que não, a cessão não altera a natureza. Então a gente não teria um problema com competência na questão temática do processo, mas quando se discute contratos, aí eu já acho que é um problema e seria um estudo. Exatamente, mas eu acho que não alteraria, em princípio não alteraria a competência, mas eu acho que tudo depende da cláusula contratual. Né? É como você acabou de dar o exemplo realmente da falência ou de outros créditos. Bom, senhores, eu quero agradecer mais uma vez imensamente pela oportunidade de poder ouvir assim, essas três situações, né? A situação do judiciário, a situação dos trabalhadores e a situação dos empregadores. Eu poderia dizer aqui que nós cumprimos com o diálogo social nesse nosso painel, né, para tentar solucionar uma questão tão polêmica quanto essa da cessão do crédito do trabalhador. Agradeço aos que nos ouviram e, enfim, encerro o painel agradecendo mais uma vez aos nossos palestrantes e ao ministro professor Douglas Alencar e ao Zilmar pela excelente organização e escolha dos temas. Muito obrigada e até o próximo painel.